Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Hive. E essa semana, mais do que especial, estão as conexões, estão todos os eventos, né, gente? Quantos acontecimentos, né? A gente vem desde a semana passada conectados, com a energia lá em cima. Então, tenho certeza que vocês já estão no mood completamente diferente. Vocês estão sempre aqui conectados, né? Que estão sempre presentes, estão sempre se desenvolvendo. A gente já sabe que já estão ali focados, é, com seus objetivos, fazendo aquilo que precisa ser feito. Só que toda vez que tem movimentos como os últimos que aconteceram nos últimos dias, é impressionante como muda, né? Gente, a quantidade de mensagens que eu estou recebendo, a quantidade de movimentação, a quantidade de vídeos, enfim, clientes. Então, é muito legal ver isso, né? Então, pô, que movimento fantástico, né? Tenho certeza que todos vocês estão muito entusiasmados, estão muito felizes, com todas as novidades, com todas as informações. Tem muito mais ainda por vir, mas só o que já veio já é simplesmente maravilhoso e extraordinário, né? Ontem fomos agraciados também, já vi a galera compartilhando aí no grupo, já vi aquela falando que já antecipou a blitz dela, que já tava pegando fogo, porque a gente recebeu um prêmio e, gente, é um prêmio muito merecido, né? Porque, fala sério, as nossas embalagens são coisas de outro planeta, né? Então, um prêmio que traz ainda mais credibilidade, visibilidade para nossa marca, a gente sabe o quanto isso é importante. Então, poder ver esse reconhecimento de né, de um órgão tão importante, trazendo mais uma alegria para a gente em questão de uma semana, né, gente? Quanta coisa aconteceu em 7 dias, né? Eu brinco no tênis, as coisas acontecem de um ponto para o outro. Aqui, o que que aconteceu nesses últimos 7 dias, né? Que loucura! A gente já começa outubro num mood diferente, numa vibração diferente. Como eu mencionei, tenho recebido muitas mensagens, é muito lindo ver tudo isso que vem acontecendo. Quero novamente parabenizar todo mundo que vem ainda mais comprometido, né? Ainda mais gerando movimento. Eu acho que uma das grandes características de pessoas que têm resultados diferentes do que a grande maioria, além, obviamente, de estarem conectados, são aquelas pessoas que fazem a mais, né? Aquelas pessoas que assumem responsabilidades, que puxam o time, que iniciam movimento, que criam ações. Essas são características de pessoas extremamente que eu chamo influenciadoras, são aquelas pessoas que vão se destacar para a liderança. E eu venho vendo muita gente surgindo nesse movimento e é simplesmente muito lindo ver tudo isso, tá? Agora vamos para o meu foco de hoje, né, gente? Inclusive, o meu tema de hoje é foco. Foco de campeão. Como eliminar as distrações e potencializar os seus resultados. Eu falo muito, eu já falo muito sobre isso, né, gente? Com certeza, quem já passou aqui no Conexão, e acredito que a maior parte de vocês já me viu falar sobre isso, né? Deixa eu aproveitar para tomar um golinho do meu café. Ai, maravilhoso. Depois de ter tomado todos os meus produtos Hive maravilhosos e muito Mindful, né? Porque, gente, o Mindful tá indo aqui a cada 10 dias. E só eu tomo. É muito bom. Ah, eliminar foco, eliminar as distrações e potencializar ainda mais os seus resultados, tá? Eu falo muito sobre isso porque poucas pessoas têm esse hábito, que é você planejar, executar e revisar. E quando eu vou revisar, gente, todas as ações, todos os planejamentos, tudo que eu fiz, e a gente está num momento muito maravilhoso para isso. Eu falei rapidamente, né, nesses últimos eventos, eu tive no seminário em São Paulo e eu trouxe muito sobre isso, sobre todas essas novidades, com todo esse movimento, o que é muito importante? Você avaliar tudo aquilo que você vem fazendo. Eu vim falando, né? É muito importante agora vocês tomarem decisões e atitudes totalmente congruentes com aquilo que vocês desejam. Isso é muito importante, tá?
Como é que você pode potencializar ainda mais resultados e eliminar distrações? Olha para o seu tempo. Rafa, eu tenho 3 meses de raiva, eu tenho um mês, eu tenho um ano, eu tenho 2 anos, estou desde o dia um. Legal. Desde o dia um, quais foram as ações que mais te geraram resultado? Tem gente que não sabe responder isso. Qual foi o produto que você mais vendeu? Qual foi a metodologia, né? O método de operação que você usou para prospectar, seja clientes ou seja afiliados? Foi evento, foi prospecção ativa, foi recomendação, né? Referido, pegar indicação com a galera, foi estar em movimento. Tem que ter isso mapeado. O que mais te gerou distração? Quais foram as coisas que você fez que não te trouxeram resultado? Nossa, participei. Tem gente, olha que interessante. Tem muitas pessoas que participaram de muitos eventos e participam de muitos eventos, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da Miriam, que a Miriam está sempre imersa, ela e o Milton estão sempre em algum tipo de evento e estão sempre em movimento, porque dentro desses eventos eles conseguem extrair muito resultado. Eu conheço pessoas que toda semana estão em eventos e não conseguem ter resultado. Ou que já participaram de muitos eventos e, nossa, foi horrível. Eu recebo muito, Rafa, nossa, fiz um evento, foi horrível. Rafa, tive em tal lugar, nossa, foi muito ruim. Putz, nossa, gastei tanto tempo, energia, produto ali, degustação, não aconteceu absolutamente nada. É muito importante que você tenha esse mapa, até para você poder entender aonde você vai colocar a sua energia e o que você vai eliminar de distração, né? É muito importante isso. Só um minutinho aqui, gente, peraí. Opa, pronto. E o que você vai fazer para eliminar todas as suas distrações? E aí, não só relacionados a essa de eventos, onde você não está tendo performance, onde você não está tendo resultado, mas aquilo que você faz no seu dia a dia. Nós somos reféns dos hábitos. Fato. Gente, nós temos os nossos hábitos. Já que nós vamos ser reféns dos hábitos, vamos ser reféns dos bons hábitos. Então você vai ter que substituir. Vocês escutam isso há muito tempo. Não é nenhuma novidade. Então, qual que é aquilo relacionado ao negócio que você está fazendo que não está tirando resultado? É muito importante que você tenha essa clareza, tá? Legal. Rafa, eu participo de evento, mas não tenho resultado, estou tendo dificuldade. Legal. Quando você faz essa análise, qual que é o tipo de evento? Qual que é o tipo de pessoa que está lá? Qual que é o perfil dessas pessoas? Porque quando eu vou fazer qualquer tipo de atividade, seja uma prospecção, seja venda, seja evento, eu tenho que analisar tudo isso. Qual que é o meu cliente ideal? Onde ele está? Onde ele vive? Olha que interessante. Quais foram os perfis que vocês mais trouxeram até agora? Ah, é empreendedor? É profissional da área da saúde? É um mix de tudo? Onde eu encontrei essas pessoas? Gente, anota. Nossa, as pessoas, olha que interessante. As pessoas que mais performam no meu time, elas têm algumas características em comuns. Quais são essas características? Onde eu posso encontrar mais pessoas com essas características? E você vai moldando. Posso dar um outro exemplo muito legal? É você mesmo. Ou alguém do seu time que você conhece, que você admira, seja Pilar, seja Downline, enfim. Mas a gente geralmente tem uma facilidade de se conectar a pessoas que são parecidas conosco. Por quê? Porque é muito fácil você conversar com alguém que gosta das mesmas coisas que você, que fala das coisas que você gosta de falar, enfim, é muito fácil a gente se conectar. E se você já tem esse perfil, a probabilidade dessa pessoa também ter esse perfil, seja para gostar do produto, seja para gostar de alguma coisa do negócio, é muito grande. Onde estão outras pessoas como você? Às vezes é dentro do hobby que você gosta de praticar, né? Tô vendo aqui a nossa querida Catarina aqui, a rainha do beach tênis, né? Tá lesionada? Eu vi que você tava até com o negócio na mão ali, não sei. É vida de atleta, vida de atleta.
Então, pô, são pessoas que estão ali, pessoas que gostam de atividade física, que já têm uma disciplina, que já gostam, que estão para ali. Ou seja, ali eu tenho um universo de oportunidades para possíveis clientes e também para possíveis empreendedores. Tem pessoas que já vão ter uma característica. Nossa, que legal! Então eu vou estar no maior número de eventos que eu puder relacionados a isso. Eu já vou estar fazendo algo que eu gosto, me conectando com pessoas que eu gosto, que vai ser muito fácil e que vão me gerar resultado. Pronto. Coloca energia e imerge ainda mais dentro desse ambiente. Porque às vezes a gente vai, a gente às vezes vê alguém fazendo algo que está dando muito certo e vai, às vezes vai dar mais certo para ele, mas para você talvez você tenha dificuldade. Porque eu vejo pessoas que estão ali, né? A pessoa vai para um evento. Só que ela é uma pessoa como eu, que vai ser uma pessoa mais introvertida. Ela não vai conseguir abordar todo mundo. Ela não vai conseguir falar com todo mundo. Ela fica ali na mesinha ali com os produtos quietinha, assim, ó, esperando vir alguém, né? Cara, talvez esse tipo de ação não seja uma ação tão boa para você. Porque você vai ter dificuldade, você não vai conseguir realmente avançar, exercer resultado, enfim, qualquer outra coisa, né? Já tem pessoas que exatamente aí que elas precisam estar. Por quê? Porque elas vão conversar com todo mundo, elas vão se relacionar com todo mundo, elas vão gerar negócio com todo mundo, vai pegar telefone de todo mundo e bom demais. Então, gente, para fazer essa análise, porque é importante, porque o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E vocês já sabem as coisas, quem já tem tempo de negócio, e a maior parte, se eu for olhar aqui, principalmente o pessoal que está com a tela ligada, já são pessoas que já têm mais tempo. Então você já sabe aquilo que vem dando mais resultado, aquilo que não vem dando resultado. Ou seja, acelera naquilo que vem dando resultado. Elimina, e agora, gente, principalmente com tudo que está acontecendo, com todas as novidades, é hora de eliminar as distrações. É hora de pé embaixo, foco total, colocar todas as suas energias. E eu sei que a gente fala aqui muito sobre, né, no Conexão, a gente tem como falar de várias ações, várias coisas que a gente consegue estender e levar para o resto da nossa vida, mas eu preciso dar mais ênfase para o momento que a gente está vivendo e passar para vocês que é muito importante que vocês coloquem ainda mais energia nesse momento agora para recrutar e expandir o time e para venda de produto. Porque a gente tem muitas campanhas, muitas promoções, muitos incentivos. Os ajustes que foram feitos através do plano de remuneração vão remunerar muito bem, como vocês verificaram, como foi passado para todo mundo. Ou seja, é hora de colocar energia, acelerar e se colocar fora da zona de conforto. E aí eu reforço, eu falei muito isso no seminário, né? Acho que é legal trazer aqui, porque quando eu olho aqui, principalmente para todo mundo que está conectado e tudo mais, gente, sabe qual que é o seu. Olha que louco. A maior distração que você vai ter, como o tema é falar de distração, de eliminar distrações, sabe qual é? É a vida atual que você tem. Esse é o seu maior desafio hoje. Como assim, Rafa? Por quê? Porque, graças a Deus, todo mundo aqui tem uma vida boa. Uma vida boa, quando eu trago, gente, talvez não seja a vida dos seus sonhos, nossa, que você imaginar e tudo mais, mas é uma vida boa. Você tem saúde, você tá bem, família tá bem, você tem, né, a sua casa, você tá num lugar confortável, tá tudo bem. Então, esse é o seu maior inimigo hoje. Essa é a sua maior distração. Porque é muito fácil vocês estarem, né? Colocar as energias, colocar os focos, colocar as coisas, só que aí quando você vê, sua vida tá muito boa. Aí quando você tem que tomar a decisão de fazer alguma coisa, você vai falar assim, nossa, tá friozinho hoje, né? Ai, mas o nosso. Gente, entende uma coisa? A nossa mente, ela é condicionada, né? O nosso corpo, na busca de conforto. Ele quer evitar fadiga, ele quer evitar estresse. Isso é ciência pura, tá, gente? Isso é ciência pura. Ele quer evitar isso. Porque ele tem que preservar.
É aquela mesma coisa. Pô, eu vou sair fazer uma corrida de 10 quilômetros. Cara, meu corpo vai ter um incômodo. Natural. É melhor eu ficar. O que que é melhor para ele? É melhor eu ficar no sofazinho, no quarto de boa, vendo um Netflix, lendo um livro, fazendo alguma coisa assim, ou sair pro desconforto? É óbvio que sair pro desconforto. Vamos supor, muitos eu sei que tem uma outra atividade. Aí durante a semana inteira, você, cara, teve uma semana, teve o seu trabalho, se dedicou, cara, tá cansado, tudo mais, chega o fim de semana. Aí você tem duas alternativas, que é o quê? Descansar, vou aproveitar o fim de semana, dar aquela descansada e tudo mais. E aí você deixou de fazer aquilo que você precisava fazer, que era se dedicar à raiva, colocar energia, aproveitar o fim de semana, porque já na semana você já não conseguiu performar aquilo que você conseguia performar. Gente, não se dá férias para os seus sonhos e objetivos. Não se dá descanso para os seus sonhos e objetivos. É assim que eu encaro. Semana passada estava no seminário, esse fim de semana agora tem Clube Blacks. O que o meu corpo gostaria? Descanso, ficar de boa, tranquilo, relax. O que eu tenho que fazer? Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Esse é o louco, vocês sabem? Por isso que esse é o maior inimigo de vocês. O nosso maior inimigo, quando a gente vai olhar falar de distração, é, por incrível que pareça, a vida que a gente tem. E graças a Deus tá tudo bem. A gente se movimenta, olha que louco, né? Por desejo ou por necessidade. Você não precisa esperar chegar a necessidade para você se movimentar, né? Conserta o telhado enquanto ainda está fazendo sol. E espera, obviamente, que não tenha que passar por necessidade para ter que falar, opa, agora não tem alternativa. Que é o pessoal fala queimar a ponte, né? Você não precisa queimar a ponte para você poder ter resultados extraordinários dentro de uma atividade. Eu fui ter resultados extraordinários dentro da venda direta em paralelo à minha atividade principal. Até a hora que eu pude, opa, agora eu não quero mais. Até a hora que hoje eu posso ter mais coisas. Enfim, cada um vai ter um momento e entender o seu momento. Então, gente, olha que louco. Quando eu falar em eliminar a distração, você tem que reprogramar sua mente e entender justamente aquilo que você quer. É uma frase que eu canso de falar e que eu tenho certeza que vocês já escutaram muitas vezes e que é uma verdade absoluta. Para você ter resultados diferentes do que a grande maioria, você tem que você tem que fazer diferente do que a grande maioria. E olha que louco. Não é só na relação da sua vida que é, cara, eu tenho que usar o meu tempo livre de uma maneira inteligente. Eu já sou, vou dar exemplo que é a vida de muitos de vocês aqui. É pai, é mãe, tem um trabalho, tem atividade, tem os compromissos, tem as urgências, tem família, tem tudo. E tem um negócio, raiva. Você tem que estar disposto a fazer diferente do que a grande maioria, a colocar energia dentro de algo para que esse algo vá proporcionar aquilo que você deseja. O que é muito interessante quando a gente trouxe, né, essas alterações dentro do plano de remuneração? Eu vou trazer uma outra frase muito importante. Clareza é poder. Por que clareza é poder? Porque eu tenho certeza que vai movimentar muita gente, muitas pessoas, inclusive vocês aqui, que já tem um nível de dedicação, mas aí entra outro ponto, que eu vou voltar na frase anterior, que para você ter resultados diferentes do que a grande maioria, você precisa fazer diferente do que a grande maioria, inclusive dentro da raiva. Não é só em relação a tudo. Então você vai ter que usar o seu tempo livre de maneira mais inteligente. E quando você estiver exercendo raiva, atividade raiva, aquela atividade que você se propôs, seja prospecção, seja venda, expandir o time, treinar o time, você vai ter que fazer diferente do que a grande maioria da galera da raiva faz. Senão você vai ficar na média. Você quer ter resultados diferentes do que a grande maioria? Dentro da raiva você também precisa fazer diferente do que a grande maioria. O que é o fazer diferente do que a grande maioria? Fazer mais. E eu comecei falando sobre isso. É criar movimento, é criar ação, é estar puxando a galera, é estar num nível de energia diferente, é estar num mood, numa vibe completamente diferente. E aí entra o que eu trouxe de clareza. Por que clareza é poder? Por que durante, vou dar um exemplo que é o exemplo mais clássico aqui. Por que durante 5 anos da nossa vida a gente investe
tempo, dinheiro, esforço, recurso em uma faculdade, por exemplo. Porque a gente tem clareza do resultado final. Olha que louco. Você não sabe se você vai ter emprego depois. Você não sabe como é que vai estar o mercado de trabalho, você não sabe como é que vai estar nada, mas você tem uma clareza. Qual que é essa clareza? Que ao final dos 5 anos, você fazendo aquilo que precisa ser feito, você tem um diploma. E é o que você quer quando você inicia uma faculdade. Além do conhecimento, você quer um diploma, porque esse diploma vai validar você para estar. A gente sabe que o mundo está mudando, né? Mas eu gosto de trazer esse exemplo. Clareza é poder. Agora vocês têm clareza de que o embaixador vai ter em média R$ 5.000 de ganho. Clareza. Ou seja, clareza é poder. Eu sei o que eu preciso fazer e se eu fizer isso, eu sei qual que é a minha recompensa. Isso move gente. Faça isso que você tem este resultado, né? Tenha um déficit calórico durante o período de tempo que você vai perder peso. Se dedique 30, 40 minutos para ir para uma academia, fazendo treino e tudo mais, que você vai ter este resultado. Clareza é poder. É tão fácil quanto parece? Lógico que não, né? Porque aí entra outros fatores, tanto para perda de peso, como para ganho de massa, como para conquistar dentro do negócio, que é não basta permanecer, não basta ficar, tem que fazer. Por isso que eu falei, mesmo dentro da raiva, você tem que estar disposto a fazer mais do que a grande maioria. Quem está conectado sempre no Conexão aqui, gente, vocês veem, né? Dentro dos eventos, dentro das coisas, dentro de tudo, sempre tem um volume X de pessoas. E aqui sempre tem um volume mais reduzido de pessoas, que são as pessoas que eu considero que fazem já mais do que a grande maioria, pelo simples fato de estarem aqui conectados. E aí, precisa fazer o que agora? Entrar em ação. Entrar em ação. Entregar resultado. Fazer aquilo que precisa ser feito. Elimina a distração. Porque muitas pessoas, talvez pessoas que vão começar agora, vão ter resultados extremamente expressivos e você que já tem um tempo de negócio vai olhar e falar assim, caramba, como que eu ainda não tô lá, o que que tá acontecendo? E você vai ver as coisas acontecendo e o pior sentimento é você ver coisas acontecendo e não acontecendo com você. Uma coisa é aquele sentimento de entreguei o meu melhor. Quando a gente entrega o nosso melhor e mesmo assim não consegue o resultado, tá tudo bem. Mas a gente sabe que a gente entregou o nosso melhor, não tinha outra coisa que a gente poderia ter feito diferente. Só que vai chegar o final do ano, dezembro, que é aquele momento de reflexão, né? Virada do ano, final do ano, vou olhar para o próximo ano, você quer refletir como é que foi esse ano, tem muita gente que vai olhar e falar, caramba, olha que legal, tô num patamar, conquistei coisas, tô num nível que eu nunca imaginei que eu estaria. E vão ter pessoas que vão olhar e falar assim, nossa senhora, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. E mais um ano se passou e nada mudou. Esse é um sentimento que incomoda muito. Você saber que você não deu o seu melhor. Então, gente, entrega o seu melhor. Você já sabe o que entrega mais resultado para você, você sabe o que precisa ser feito, agora é mão na massa. É igual a Keila colocou aqui que já tá fazendo o vídeo, já tá fazendo as coisas, ou seja, já entra em ação. Beleza? Entrega seu melhor porque esse momento tá simplesmente maravilhoso, incrível, extraordinário. E muitas coisas ainda serão anunciadas e muitas melhorias virão aí nos próximos capítulos. Gente, deixa eu perguntar, porque eu sempre encerro aqui, não sei se tem, se não tem e tudo mais. Andréia, tem Blitz, então deixa eu passar aqui para você, né? Para eu não cometer o erro que eu cometo toda vez, né? Que é fechar a reunião aqui e ir embora. Deixo todo mundo desesperado aqui, que todo mundo fica querendo conectar aí, tá? Gente, aproveitem, já fiquem aqui, já comecem essa Blitz, coloca a mão na massa, não fique conectado na Blitz no Instagram, no WhatsApp, fazendo nada. Coloca a mão na massa, segue o que essa mulherada vem compartilhando, que tá dando muito certo, que é exatamente isso que entrega resultado. Beleza? Uma sexta mais do que abençoada, um fim de semana incrível para vocês. Quem é do Clube Blacks, a gente se vê no domingão. Tamo junto. Grande beijo. Valeu, gente.
Obrigada, Perioli. Demais, né, gente? Deixa eu ver aqui se para.